Bom dia, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais um dia na ADEC, numa escola bíblica dominical. Bom dia aos irmãos, bom dia às irmãs e você que está sendo convidado para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Hoje, o tema de hoje é a lição 3, o Supremo Bom Pastor. O texto áureo está em Salmos 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A verdade aplicada nesta lição: Cristo, o nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco o todo tempo. Vamos iniciarmos a lição como devemos iniciar quando estamos com o nosso Pai. Vamos orar. Vem orar junto conosco? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos vivendo mais um dia, Pai. Muito obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Em momentos de crise, nós conseguimos descansar e acordar na Tua presença, Pai. Peçamos que hoje seja um dia que o Senhor esteja cada vez mais dentro dos nossos lares. Hoje nós entendemos cada vez mais que o Senhor está voltando, Pai. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado por aqueles que estão mesmo longe, mas continuam em comunhão com o Senhor, meu Deus. Meu Deus, como é bom estar na Tua presença, Pai. Muitas pessoas continuam como ovelha desgarrada. É um dos motivos da oração que a revista pede para nós orarmos. Que essas ovelhas desgarradas fora do aprisco volte para a nossa igreja. Volte para a igreja que é Tua, Pai. Que todos possamos voltar no mesmo pensamento, no mesmo caminho que é Ti. Porque sem Ti, ninguém irá ao Pai. Muito obrigado pela Tua presença, Pai. Que o Senhor ilumine cada cabeça para poder compreender essas simples palavras que eu vou proferir. E eu que tenho a sabedoria para passar tudo que vem de Ti. Pois de mim, a única coisa que eu posso falar que é: eu te amo, Jesus. Muito obrigado e vamos iniciar. Amém. Vamos iniciar no tópico 1, o pastor e suas ações. Mas antes de iniciarmos nessa parte, é muito interessante nós começarmos a estudarmos o Salmo 23 com o coração totalmente aberto. Convido a todos vocês, como a mim também, a abrir o nosso coração para Deus. Porque Salmo 23 é muito interessante, porque quem escreveu foi Davi. E Davi escreveu em sua juventude, segundo os historiadores, a teologia moderna, a teologia outrora. Porque quando ele escreveu na sua juventude, é interessante vermos que antes de Davi ser guerreiro, ele era um pastor de ovelhas, pastor do seu pai, de Jessé. Em primeiro lugar, quando a gente fala de Salmo 23, ele vem logo depois do Salmo 22. O Salmo 22 é Salmo de cruz. E depois a gente entende que na cruz morreu o nosso bom pastor. No Salmo 23, como Davi era um especialista de pastorear e virou um especialista de guerra, é considerado para nós o Salmo 23 como uma pérola do Salmo do Senhor. Porque ao lermos, vamos declararmos juntos o Salmo 23, que começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, do amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e com cálice transbordado. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um salmo muito lindo e muito profundo, porque aqui já começa todo o desenrolar de uma mensagem
que só fala de amor e carinho. Uma mensagem de amor e bondade para quem só fez injustiça. Quando a gente entra logo no tópico 1, descanso nos momentos de perigo, a gente faz nos relembrar automaticamente no bom pastor e suas ações. Quando fala bom pastor, pastor é algo que tem que ter intimidade. É algo que faz uma presença muito forte. Por quê? Porque eu falo isso? Porque na época de Davi, fazia o pastoreiro das suas ovelhas, naquela época, as pessoas não tinham a tecnologia de hoje. Para você fazer acariciar o rebanho durante o dia, o pastor ele reunia as ovelhas em um curral, um redil, uma gruta, uma caverna, uma área com uma proteção externa. E ele se colocava na brecha, ele se colocava na porta, por dois motivos. Um, não deixar que as ovelhas saiam. Dois, defender de qualquer que venha causar perigo à ovelha. Eu acho muito lindo isso, porque você vai automaticamente em João capítulo 10, Jesus ilustra como o pastor cuida do seu trabalho e protegê-los dos maus tempos, dos ladrões e de animais predadores. É muito interessante se você continuar ao decorrer do Salmo, se você fazer o link lá em João, quando ele fala da proteção do animal, a proteção de homens maus, a gente vê que no processo, o pastor, ao colocar-se na porta, ele tem um risco, que é a sua própria vida. E o mais lindo, que se hoje você, irmão, e eu, nós estamos aqui, é porque Jesus derramou todo o seu sangue na cruz, que é uma coisa muito linda, e é algo que a gente só tem que falar o tempo todo. Quando a gente vai no tópico 1.1, descanso nos momentos de perigo, eu acho muito lindo isso, porque o profeta Ezequiel, no seu capítulo 34, já predecia que o Messias, que como verdadeiro pastor, ele viria carinhosamente guardar o povo de Deus. Era uma mensagem, se você tiver o prazer de ler a Bíblia em Ezequiel 34, é uma mensagem tão amorosa da vinda de Cristo, que a gente começa a entender o que significa o bom pastor. Porque esse adjetivo bom, a gente pode utilizar para muitas coisas, mas quando a gente faz o link, automaticamente fica nessa frase, o bom pastor, a gente vê uma mensagem de cruz. Se você continuar ao decorrer no João, no versículo 10 de novo, nos diz que ladrões e lobos vêm para destruir as ovelhas. Se você adiantar mais, você pode estar se perguntando porque Jesus precisou dar sua vida por isso. Todos nós pecamos. Nós somos pecadores. Perdemos a vida eterna por causa do pecado inicial. O sangue de Jesus foi derramado como pagamento. Ele ressuscitou como nosso pastor. Se você for acreditar nessa palavra, quando a gente começa a ter fé suficiente nesse dom, se cumpre a palavra que está em Romanos, no seu capítulo 6, versículo 23. Diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. João, no seu capítulo 6, diz que Jesus é o verdadeiro pão do céu. No versículo 33 diz: porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus diz que suas ovelhas são as pessoas que ouvem a sua palavra e obedecem. Com isso, elas têm a segurança da vida eterna. Eu acho muito interessante no comentário que está aqui, no livro do professor, que não tem como não compartilhar. De acordo com Charles Spurgeon, a posição do Salmo 23 é digna de nota. Como eu falei,
vem depois do Salmo 22. E só depois de entendermos que Deus meu, por que me desamparaste, essa palavra de Jesus, quando fala, é que chegamos, o Senhor é o meu pastor. Temos que conhecer as experiências, o valor do sangue derramado e ver a espada levantada contra o pastor, antes que verdadeiramente reconhecemos a doçura e os cuidados do nosso pastor. Quando a gente vê tudo nesse contexto todo, a gente avança mais um pouco no seu tópico 1.2, refrigério para a alma atribulada. É que a gente começa a ver a crise que nós estamos passando hoje. Tem muitas pessoas, crentes e não crentes, que estão totalmente desesperadas. Tem muitas pessoas que estão se levando por emoções que estão afligindo o dia de hoje. A gente não tem que ter proteção, é isso que você está querendo falar, Henrique? Não. Temos que fazer os métodos assertivos, claro. Mas temos que começar a descansarmos no Senhor. Quando lemos o Salmo 23, nós temos que deixar as coisas na mão de Deus. Quando você lê o Salmo 23, ele passa o refrigério para a alma atribulada. Nós temos que entender que quando começarmos a lermos a Bíblia, é muito importante, no Novo Testamento, a mensagem mais pregada por Jesus e aos discípulos apóstolos é o refrigério da alma. Dizem aqui as ovelhas, elas só se deitam quando elas estão totalmente satisfeitas. Isso para mim eu achei muito interessante, porque no verso do Salmo 23 a gente vê que o amparo é proporcionado pelo pastor, no qual diz: nada me faltará. Ou seja, você está todo pleno e satisfeito. Se formos colocar no contraste hoje no mundo, como eu falei, existe um caos lá fora, atormentando diversas pessoas, atormentando as vidas, atormentando cidades, países, fechando laços. Hoje em dia você não pode falar dependendo com o seu avô, porque você tem medo de se passar. Você pode ser assintomático, você não mostra os seus sintomas e não passa. Então você prefere só ficar por telefone. Famílias que ficam na mesma casa, mas estão separadas. É tudo um caos. Só que Deus vai mostrando que Ele trabalha com a plena refrigeração. Quando você lê lá no Salmo 23, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor em seu nome. Pelo amor no seu nome, você começa a entender que as coisas têm que ser deixadas à mão de Deus. Porque quando você deposita toda a sua expectativa, deposita a sua angústia, deposita seus medos na mão do Senhor, você ganha um refrigério que, meu Deus, você consegue ter a paz de você deitar na cama, acordar no dia seguinte, o mundo completo para lá fora, mas nós estamos cheios da presença do Senhor. Aquele vazio que você sente, que eu sinto, só tem um nome, só tem uma pessoa que é única, que pode cumprir esse vazio. É Jesus Cristo. Se a gente avançar mais um pouco no tópico 1.3, a gente vê que presença nas horas mais difíceis. O que é a hora mais difícil? Para mim, é a hora que eu tenho medo. Medo do quê? Ser humano, todo mundo diz que se a morte bater na nossa porta, uma derrota, uma desesperança, algo que machuque você profundo, que possa lhe causar realmente dano à sua vida, que pode causar tanto dano físico ou como mental, que o inimigo ataca essas duas áreas sempre. É bom a gente voltar aqui no Salmo 23 novamente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando você pegar essa primeira parte do verso,
nos remete a Davi, porque Davi, se você parar para ver, ele foi atormentado por Saul para tentar matá-lo por diversas vezes. Quando ele estava passando as suas ovelhas, leões tentou matar ele também. O interessante é porque fala a sombra da morte, não fala morte, porque é interessante que a morte, quando ela vem, você sabe, ela veio porque você morreu. As pessoas que estão ao seu redor vão saber, realmente morreu. O problema é a sombra da morte. A sombra da morte, você sabe que ela está ali, está rodeando, mas não sabe se ela está vindo. O interessante é que, ao mesmo tempo, quando você vê essa parte, se você adentrar, você vê que o mesmo Deus que proporcionou o vasto verdejante, Ele está andando contigo no vale da sombra da morte. Interessante nesse paradoxo é a nossa vida. A nossa vida, a gente tem várias atribulações. A nossa vida, a gente tem vários problemas. A nossa vida tem muita coisa difícil. Mas, ao mesmo tempo, Deus te dá um conforto. Hoje você tem uma comida para comer. Hoje você tem um teto. Hoje eu não tive. Mas ontem Deus te proporcionou. E essas esperanças vai ter hoje. Se não tem hoje, alguém vai lhe proporcionar isso. Porque Deus enviou anjos em teu nome para te guardar. O Salmo 23, o Salmo 91 é muito conexo. Porque são salmos que realmente são declarações de amor. São declarações de amor para a gente entendermos o tamanho do nosso Deus. Se nós continuarmos a adentrarmos, a gente avançando mais um pouco, eu achei interessante comentar também, compartilhar, o comentário que está, segundo Thomas, um historiador, o medo da morte e de morrer é tanto menor quanto mais profundo e mais forte for a convicção religiosa. Eu achei muito interessante, porque quando a gente vê, é tanto menor quanto mais profundo e mais forte for a convicção religiosa. Porque nós entendemos, nós cristãos, nós entendemos que a morte é só o cumprimento da vida terrena. Porque nós estamos em Cristo Jesus. E graças a Ele, pelo dom imerecido, pela graça imerecida, nós temos a convicção que veremos ao Pai. Teremos a vida eterna. Se nós avançarmos mais um pouco no tópico 2, onde vai entrar sobre as necessidades da ovelha, que eu fiquei bem apaixonado, porque eu me vi como ovelha, a necessidade de proteção, direção e provisão. É interessante que nós temos que nos posicionarmos o tempo todo, porque necessidade de proteção, o primeiro tópico, eu achei muito profundo, porque nós infelizmente temos a mania, muitas das vezes, de sermos, ou tentarmos, seria a melhor forma de falar, de sermos autossuficientes. Nós temos que entender que somos completamente dependentes ao Senhor. Somos tão dependentes que a gente não consegue andar no caminho certo se a gente não tiver a presença de Deus. Quando essa palavra, quando você vê a ovelha tem a necessidade de proteção, nós temos que nos enxergarmos, temos que ter esse sentimento, porque Davi, quando escreveu o Salmo, ele falou que, vamos voltar lá no Salmo 23, na parte do verso 3, parte final, tua vara e meu cajado me consolam. Vara é utilizado para você fazer a condução. O cajado você faz a condução. A vara você faz a repreensão dos animais. Quando você vê essa parte, o Davi, mesmo ele entendendo todo o poder que ele tinha, a riqueza, quando mais à frente, ele tinha plena convicção que somente o seu pastor poderia proteger. Pois na nossa guerra diária, ela não é carnal, ela é espiritual. Quando a gente começarmos a ver isso o tempo todo, a gente faz essa junção, porque a gente esquece
suposta autossuficiência e a gente fica eternamente, completamente dependente do Senhor. Porque nós, completamente dependentes do Senhor, a gente tem a proteção, a gente é abraçado, a gente descansa no esconderijo do Altíssimo, nós descansamos dentro da presença do Senhor, ficamos firmados na palavra do Senhor. Somente com toda a proteção a gente consegue avançar para a segunda. Nós estamos protegidos pelo Senhor, aí sim a gente precisa ser conduzido. A gente temos a necessidade do Senhor apresentar a direção a que a gente devemos tomar. É interessante falar na direção que o pastor, ele não empurra as ovelhas, tampouco força, mas ele guia. Guiar é completamente diferente de empurrar ou forçar. O guiar, ele vai convencendo, vai falando, vai conversando, vai guiando realmente. É muito interessante que o pastor, para fazer esse guiamento, ele deixa sempre as ovelhas em uma situação de conforto e prazer. O maior guia que temos hoje, nos dias atuais, realmente é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é tão maravilhosa, é tão inestimável, é tão singela, que o salmista vai dizer que são lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, nós temos a direção que Deus nos deixou no tempo de hoje, depois, após a vinda de Jesus. Primeiro ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que, por choro inexpressíveis, transporta a nossa petição ao Pai. E no Espírito Santo, como está no profundo com o Senhor, quando a gente estivermos dentro do nosso quarto orando, mediante as palavras que nós lermos, vamos ter completamente a presença do Senhor, por causa que não temos como conhecer uma pessoa se a gente não conversa. É a mesma coisa, se não lermos e conversarmos com o nosso Senhor, como a gente vai estar mais unido como o pastor e as suas ovelhas andam? É interessante que logo em seguida, quando tem a proteção, caminhado, guiado pelo nosso bom pastor, supremo pastor de todos, Jesus Cristo, transportado para nossas palavras, que é a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, nós conhecemos a terceira necessidade nossa de ovelha: provisão. A provisão, eu fui estudar um pouco mais profundo, o que significa provisão, vem do radical prover, que é alimentar, reabastecer, e só tem uma forma de nós nos alimentarmos, é lendo a palavra de Deus. Nós somos alimentados diariamente quando nós lemos a palavra de Deus. Nós somos alimentados diariamente quando nós viemos à igreja, porque a igreja não é só um lugar de comunhão, é um lugar onde que, se você estiver fraco, o irmão do teu lado vai olhar dentro dos teus olhos, vai pegar a tua mão e vai falar assim: calma, vai passar. E foi o irmão que falou? Não, porque ele é tão vaso quanto você. Quem falou foi o Espírito Santo que foi tocado no irmão. Porque quando você começa a se deixar ser guiado, ser levado, ser direcionado, ser protegido, todos os dias no teu caminho, Deus irá prover algo na tua vida. Eu creio isso plenamente, tenho a convicção plenamente, porque teve momentos na minha vida que foi complicado. Teve momentos que eu fiquei realmente preocupado. Quanto mais preocupado eu ficava, menos as coisas funcionavam. Quando eu abstive dos meus problemas, falei: chega, deixa na mão de Deus. O que fizer, fez. Coisas incríveis aconteceram na minha vida. Um exemplo desse foi retirar qualquer medicamento do meu filho. Hoje ele já tem mais de 5 anos que não toma medicamento. Mais 5 anos não, mais 4 anos que não toma medicamento. Não tem nada, pela honra, para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu acho interessante nisso, porque ao decorrermos da necessidade de nós ovelhas, proteção, direção e provisão,
quando nós entendemos os atributos do pastor, do bom pastor, do nosso Jesus. Quando eu falo conhecer, superficialmente, porque profundo, só Ele que dá revelação. Mas quando nós continuamos seguindo nessa direção, nesse caminhar, a gente consegue chegar no capítulo 3, que significa Cristo, o Supremo Bom Pastor. Quando você fala isso, eu tenho que compartilhar com vocês, irmãos, que está escrito na revista minha e sua. No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a portas das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. No Novo Testamento, percebemos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor e o sumo pastor. É muito interessante porque somente Ele mesmo poderia dar vida pelas ovelhas. Quando a gente fala do Supremo Bom Pastor, a gente lembra lá no início o relacionamento da ovelha. Aí que vem uma parte que eu gosto muito, porque graças a isso eu consigo caminhar hoje. Graças a isso eu consigo ter uma família. Graças ao sacrifício que Ele fez na cruz, Ele levou todo o castigo em si para nos darmos a paz verdadeira. E quando a gente vê que Ele deu a vida por nós avançamos um pouco mais na revista e nós vemos que Ele conhece a identidade. Por que eu falo isso? Porque o pastor, antigamente, ele chegava junto, dormia junto com as suas ovelhas. E quando você deita junto, você convive junto, você é diariamente junto com uma pessoa, ele conhece alguns atributos que eu destaquei aqui. 1, ele conhece a tua identidade. Ele conhece a minha identidade. 2, ele conhece não somente a identidade, quem tu é exteriormente, mas ele conhece a sua individualidade. Cada pessoa é individual. Cada pessoa tem uma personalidade, um jeito de agir. Cada pessoa tem um temperamento. Cada pessoa tem uma necessidade. A sua necessidade às vezes não vai ser a mesma do que a minha. A nossa necessidade não vai ser a mesma do que do irmão da esquerda, da direita. Só que o mais interessante e o mais lindo, o Senhor conhece a tua, a minha, a nossa necessidade. O Senhor conhece nós antes mesmo de sermos formados. Antes do ventre da nossa mãe, Jesus já nos conhecia. O Senhor já nos conhecia. Então, o relacionamento que nós temos que ter é nós buscarmos cada vez mais Ele. Porque todo conhecimento Ele tem nosso. Agora nós precisamos ter cada vez mais conhecimento dele. Porque uma pessoa que morre por você e por mim, alguém que faz restabelecimento da aliança para a gente termos uma vida eterna após essa vida terrena, nós precisamos saber cada vez mais dele. Temos o prazer, o encantamento de saber quem é Ele, quem fez, e o mais importante, levarmos a palavra. Quando eu falo levarmos a palavra, a gente falarmos mais dele. Nesse momento que estamos passando hoje, é um momento mais do que ideal da gente pregoar mais a palavra de Deus, falarmos, calma, paciência, isso logo vai passar. Refrigera a tua alma. Jesus já está preparando um verde descanso para você ficar descansando. Temos que falarmos aos nossos familiares, aquele mesmo que não podemos ter contato, ou está enfermo ou não, mas temos uma ferramenta que hoje temos a internet,
Temos outra ferramenta que é o telefone. Falarmos: Jesus te ama. Jesus tem algo na tua vida, não se desespere. Jesus tem coisas grandes no teu nome. Jesus fez promessas lá atrás. Hoje Ele mantém a palavra, e amanhã também vai manter. Então calma, não precisa ter esse desespero, não precisa se preocupar. Preocupação é algo que nós criamos para nós mesmos, porque se deixarmos totalmente na presença do Senhor, nós só vamos ter um objetivo e um alvo: Jesus Cristo, o céu, Deus, mais nada. Porque quando você fala isso, eu volto automaticamente em preocupação, desespero, relacionamento, nessas palavras que vão adentrando na nossa cabeça, na nossa mente. Eu volto lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Fechando no verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando você vê longos dias, vai ser muitos dias, vai ser algo grande, extensivo. E isso no lado direito, no lado esquerdo, nós podemos andar livremente. Vamos passar por longos dias, eternidade. Vamos entender o que significa eternidade quando chegarmos lá. Então, não se preocupe. Caminhe somente onde o Senhor te direcionar. Seja dependente totalmente de Deus. Não se preocupe com a provisão. Ele é o dono da provisão. Quanto mais adentrarmos nessa palavra, quanto cada vez mais ficarmos firmes nesse entendimento, nós ficaremos cada vez mais próximos ao Senhor. Uma parte que eu achei muito interessante, estamos já encaminhando para a gente fazer o encerramento, mas eu não posso passar do verso 5. Preparas uma mesa perante a minha presença dos meus inimigos. Hoje é o domingo que vai termos a Santa Ceia. E não tem como a gente não lermos esse verso 5, porque quando fala: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quando a gente vê essa parte, não está falando de exaltação, tampouco vingança, mas sim a verdade aplicada nesse verso seria, se você ler com o seu coração totalmente aberto, você vai ver que é a reconciliação. Se você reparar, você vai preparar uma mesa perante o meu inimigo. Mesa é um lugar de comunhão. Mesa, só que senta a tua mesa quem tem relacionamento, ou quem quer ter de volta um relacionamento perdido. Então, uma mensagem para a gente ficar guardadas hoje, para a nossa Santa Ceia: reconcilie com aquele que te magoou, que te feriu, porque às vezes não foi ele que falou por querer falar. Se você reparar, a mesa é um lugar que vai ter banquete. Na mesa é um lugar que vai ter conversa. Na mesa é onde vai ter reconciliação. Na mesa é onde a gente está sentado ao lado do Pai. E ao mesmo tempo que acontece a reconciliação na mesa, também acontece a unção. Porque aonde tem reconciliação, oh meu Deus, tem muita unção, tem muita glória, tem muita coisa derramada do nosso Senhor Filho. Você pode revelar, você pode falar em línguas, você pode gritar, você pode sapatear, você pode ter uma intimidade absurda com Deus, mas se você não tiver reconciliação, você ainda vai estar uma parte vazia.
Paulo fala que nem se não tivesse todo o amor do mundo, nada seria em vão. É isso que eu convido você e convido a mim mesmo. Que tenhamos mais amor para com o irmão. Para que nós tenhamos mais amor ao mundo. Porque o mundo está cada vez com menos amor. Cada vez as pessoas falando coisas, atrocidades contra nosso Deus, nosso Jesus, nosso bom pastor. Falando coisas que ferem, machucam. Mas em vez de devolver o objeto da maldade, de machucar o outro, nós oferecemos, como um bom samaritano, amor. Porque somente o amor vai conseguir fazer a reconciliação na mesa. Porque somente o amor vai conseguir, dentro de uma reconciliação tão bela, vermos a unção, vermos a glória de Deus todos os dias dentro da nossa vida. Para fecharmos com a conclusão, no verso 3, no capítulo 3, tem um comentário que eu achei muito pertinente. Segundo o comentarista bíblico expositivo Novo Testamento, a mensagem missionária do Evangelho de João, ela é clara. Porque Deus amou o mundo, Jesus desafiou todos os costumes da época e é utilizado até hoje também. E conversou com uma mulher samaritana. Recusou-se a defender a abordagem exclusiva dos líderes religiosos judeus. Morreu por um mundo perdido. E deseja que seu povo alcance esse mundo com a mensagem da vida eterna. Nós precisamos pregar, precisamos falar que sem o Evangelho da salvação nós não teremos a vida eterna. Temos que ser mais enfáticos, convidando as ovelhas perdidas, como nós também fomos a ovelha perdida um dia. Convidar a voltar para o aprisco, convidar para a gente conhecer juntos nosso Jesus, para cumprir a palavra que foi falada, para que você não será mais pescador de peixe, mas você será pescador de homens. Precisamos voltarmos a ter cada vez mais isso nesses dias atuais, que é uma demonstração hoje, para podermos fecharmos com chave de ouro, levando para o nosso Deus irmãos que outrora estava perdido. Por isso, a melhor forma de fecharmos essa ideia, de estarmos totalmente seguros, é entendermos que somos simples pecadores, dependentes, totalmente incapacitados do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendermos que somos ovelha, que é um animal frágil, indefeso, míope, incapaz de cuidar de si mesmo. E quando vermos dessa forma, perceberemos a necessidade de sermos guiados por Jesus, o nosso bom pastor. O que eu desejo para todos vocês é um dia abençoado, que tenha a presença do Senhor Jesus Cristo no almoço de hoje, que a graça de Deus derrame dentro do seu lar, que a paz do Senhor seja enchido dentro dos seus lares, seja preenchido todas as lacunas, que seja abundância a paz do Senhor no mundo, porque Jesus Cristo deseja isso. Desejamos que vivemos em comunhão. Convido todos vocês a orarmos juntos comigo para fazer o encerramento. Deus amado, Deus querido, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Deus querido, Deus amado, meu Deus, que o Senhor venha nos conduzir hoje num dia abençoado, que hoje nós sejamos um carvão não pegando em chamas, mas sim quente ao decorrer desse dia, para continuarmos na Tua presença, para continuarmos a absorvermos tudo que vem de Ti, Pai, e expulsarmos nada que não provém de Ti, Pai. Que hoje seja um dia especial na Tua presença, nos prepararmos para sentarmos na Tua santa ceia, o memorial, algo tão importante que faz respectivo de uma história que passou, mas também algo que é tão presente,
pois graças ao teu sacrifício podemos sentar na tua mesa. Meu Deus, que nos conduza para nossos lares cada vez mais na tua presença. E aqueles que estão nos lares, que o Senhor se faça presente, que uma torre de fogo circuncise todo o espaço ao redor da casa dos membros, dos convidados, dos crentes e não crentes que estão ouvindo essa palavra. Deus amado, muito obrigado pela tua presença na nossa vida. Muito obrigado por o Senhor ser o nosso bom pastor. Muito obrigado. Amém. Onde você buscava, eu ia te encontrar.